Bom dia, professor. Bom dia, Lara. O pessoal está tendo alguma dificuldade para entrar hoje ou estão tendo dificuldade para acordar? Deve ser, professor. Mandei o link, só a Júlia visualizou no grupo. Eu vi o link e aí já apertei. Acho que o pessoal daqui a pouco vai entrando. O povo está acordando. Muito bem. Então, mais tarde eu vou passar aqui para vocês o exercício, né, valendo ponto aí para a segunda prova. Vocês vão ter mais uma vez uma semana, né, para responder. Então, me entregam na sexta da próxima semana, enviando para o meu e-mail. E essa atividade vai complementar os seminários, né, para quem fez aí os seminários. Para quem não fez, a oportunidade de ter algum ponto extra para a segunda prova. A gente está vendo o assunto de testamento, né? Mas aí eu resolvi dar uma adiantada hoje nos assuntos, porque se a gente ficar preso lá em codicilo e legado, a gente não sai mais nunca, vai entrar no mundo de Nárnia e não volta. Então, eu resolvi dar uma adiantada para poder dar tempo de falar sobre deserdação, herança jacente vacante, que já não é mais testamento, né? E para dar tempo de, na última aula, falar sobre inventário e partilha, né? Que são temas aqui bastante interessantes e que são muito mais recorrentes, inclusive, do que encontrar codicilo ou legado. Então, vou dar prioridade àqueles assuntos que são mais comuns na própria vida prática, né? Que vocês vão precisar mais, sendo advogadas ou sendo juízas ou promotoras, né? Falando aqui com
interlocutoras, as alunas que estão presentes aqui agora. Então, a gente vai ver hoje a complementação daquele assunto sobre indignidade, né? A questão da exclusão da sucessão. E aí você tem as duas faces, né? A indignidade de um lado e a deserdação do outro. Indignidade quando se falava lá da sucessão legítima em geral, ou da sucessão em geral, né? Qualquer tipo de sucessão. E a deserdação que ela fica mais próxima da sucessão testamentária, já que para uma pessoa ser deserdada, é preciso que isso esteja presente no testamento. Então, por isso, né, que eu esperei ver a questão do testamento, os principais pontos para poder falar da deserdação, já que é necessário ter um testamento válido em que a pessoa seja deserdada. Então, vocês vão perceber que muitos pontos que eu vou falar aqui têm a ver com indignidade, muitas coisas são iguais, inclusive, né? Há muitas semelhanças, mas vamos ver semelhanças e diferenças. E vamos ver aspectos, né, próprios desse tema, né, da deserdação. Então, vamos ver isso aqui com detalhes agora. Então, a deserdação, o conceito da deserdação. Praticamente o mesmo da indignidade, mas com algumas adaptações, né, para o caso específico aqui. Então, a deserdação é a privação do direito hereditário, prevista em lei, aos herdeiros necessários, descendentes e ascendentes, que cometem atos de ingratidão em face do testador. Então, esse é o conceito geral da doutrina, né? Então, da mesma forma que a indignidade, a deserdação é uma privação do direito hereditário, ou seja, não é uma perda do direito de ser herdeiro, é uma privação naquele caso específico, né? Essa deserdação tem que estar prevista em lei, ou seja, tem que estar baseada nos casos previstos em lei, tal como na indignidade. E aqui, diferentemente da indignidade, a previsão da deserdação é para os herdeiros necessários, descendentes e ascendentes, certo? Porque, como a gente vai ver mais à frente, há uma certa discussão, há uma polêmica sobre qual é a situação do cônjuge ou do companheiro aqui, né? Porque eles são herdeiros necessários, mas eles não, como a gente vai ver, né, na leitura da lei, eles não estão incluídos entre os possíveis deserdados. Então, o que nós temos com certeza hoje é que os herdeiros necessários que podem ser deserdados são os descendentes e os ascendentes. Filhos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, certo? E eles, tal como na indignidade, vão cometer atos de ingratidão. Só que nestes casos da deserdação, os atos de ingratidão serão praticados somente em relação ao testador. Por que isso? Porque o testamento, como vocês já sabem, ele é personalíssimo, ele é unipessoal. Então, para cada pessoa que se sentir ofendida, né, ou sofrer as consequências desse ato, então ela deve lá no seu testamento fazer a deserdação. Então, não se pode, num testamento, deserdar uma pessoa pelo crime ou pelo ato ilícito cometido contra outra pessoa, porque para isso a outra pessoa que foi a vítima, efetivamente, vai ter a oportunidade de fazer seu testamento também. Então, aqui, os atos de ingratidão eles são praticados somente diante do testador, ou seja, somente em face do testador, somente contra o testador, certo? Porque cada um aqui vai ter a oportunidade de ter o seu testamento e de deserdar a pessoa que tenha cometido esses atos. Então, aí fica a questão, né, que a gente vai falar depois sobre o cônjuge ou companheiro, se pode ou não ser deserdado aqui, né? Mas, de início, já fica bem claro que não há essa possibilidade, pelo menos no que está escrito na lei, expressamente, não há a inclusão do cônjuge ou companheiro. Mas vamos ver se há alguma outra possibilidade, por interpretação extensiva, por analogia, etc., se há alguma possibilidade de que cônjuge ou companheiro seja incluído também na qualidade de herdeiro deserdado. E aí, nesse conceito, a gente já quebra o mito de que a deserdação pode ser feita de maneira pura e simples. Não é assim. Tem que ser feita em testamento válido, né? E diante de causa prevista em lei. Então, aqueles episódios, né? Aquelas cenas que você vê em novelas de época, principalmente, né? Ou em séries de época, de que o pai briga com a filha, porque a filha não queria casar com o cidadão lá que ele arrumou, né? Para casar. E aí ele diz aquela célebre frase, né? Se você passar por essa porta, você não é mais minha filha, vou lhe deserdar. Não é assim, porque como vamos ver,
entre as causas de deserdação não existe essa, né, da filha que desobedece o pai. Não é assim, né? Então, a deserdação vai ter causas expressas previstas em lei, são sempre atos graves, né, realmente graves, e que levam a essa possível decisão do testador, certo? Então, a previsão legal da deserdação, ela aparece a partir do artigo 1964 do Código Civil, que determina: somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Então, vocês lembram disso que eu falei lá nas noções gerais do testamento, que toda cláusula testamentária tem que ser muito clara, tem que ser objetiva. E no caso da deserdação, também. Então, não pode estar lá escrito somente deserdo fulano de tal, ponto. Tá, e qual é a causa, né? Então, tem que se colocar lá qual é a causa. E essa causa, claro, tem que estar baseada no que está na lei. Não é porque, por exemplo, né, deserdo minha filha Maria porque não quis se casar com o homem que eu encontrei para ela casar. Não é assim, né? Pode ser uma situação extrema, né, usando ali das causas também comuns à indignidade, deserdo meu filho fulano de tal por ter tentado me matar na data tal. Aí sim, tentativa de homicídio, como já vimos, é uma causa de indignidade e aqui também será de deserdação. Aí sim, você tem uma causa expressa, né? Então é preciso deixar bem claro no testamento qual é a causa da deserdação, quem será o deserdado e qual é a causa da deserdação. Isso está previsto aí no artigo 1964. A aplicação. Diferentemente da indignidade, que era bem ampla, né, para qualquer herdeiro, genérica, aqui é mais restrita, certo? Então, aqui a aplicação da deserdação é apenas para os herdeiros necessários, já que os demais herdeiros legítimos, os colaterais e também os outros, né, testamentários, etc., não necessitam de menção expressa em testamento para que sejam excluídos da sucessão. Ou seja, para que você tenha um colateral excluído ou qualquer outro herdeiro, né, parente distante, um terceiro, para que ele não seja incluído na herança testamentária, basta que ele não seja incluído no testamento. Então, só os herdeiros necessários é que realmente precisam da deserdação para que não recebam lá a parte legítima, certo? E os colaterais, eles, né, basta que não sejam mencionados no testamento para que não tenham direito à herança, como já vimos aqui. Então, só os herdeiros necessários que podem sofrer a deserdação e, mesmo assim, nem todos, porque, como eu mostrei agora, ainda há discussão sobre se cônjuge ou companheiro da união estável pode ser deserdado, certo? Então, de certeza, aplica-se para descendentes e ascendentes do testador. Aí o artigo 1961 dá essa base legal, né, para essa determinação. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados, em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Então, o artigo 1961 abre essa possibilidade de que os herdeiros necessários sejam excluídos da herança também por testamento, sendo privados da legítima ou deserdados, né, que seria aí a consequência da deserdação, em todos os casos em que possam ser excluídos da sucessão. Veremos daqui a pouco que casos são esses. Natureza jurídica, a mesma da indignidade, né? Aqui a natureza de exclusão do herdeiro, ou seja, o herdeiro não perde sua capacidade de ser herdeiro, não vai deixar de ser herdeiro, mas naquele caso específico, aí sim ele vai ser retirado da herança, né? Então, do mesmo jeito que na indignidade, na deserdação, a natureza jurídica desse instituto é da exclusão da sucessão, certo? Aí vamos falar sobre semelhanças e diferenças. O que é que temos de igual e o que é que temos de diferente entre deserdação e indignidade. Como vocês estão percebendo já nesses primeiros slides aí, há muitos pontos em comum entre deserdação e indignidade. Então vamos deixar mais claro isso, né? O que temos como semelhanças, ou pontos mais semelhantes, e o que temos como maiores diferenças entre os dois institutos, que são bem parecidos, não são iguais, né? Não são iguais. Então, as semelhanças, as principais semelhanças. Tanto a indignidade, a primeira, né? Tanto a indignidade quanto a deserdação são formas de exclusão da sucessão. Então, como acabei de mostrar, a natureza jurídica da deserdação é a mesma da indignidade, portanto,
as duas são formas de excluir o herdeiro da parte legítima e também da parte testamentária. Então, a deserdação, tal como a indignidade, é uma forma de excluir o herdeiro, com base numa das causas previstas em lei para isso. Segundo ponto, semelhante aqui de semelhança, temos o seguinte: por meio de sentença transitada em julgado, passam a produzir seus efeitos. Aí é outro ponto importante. Por quê? Você pode pensar de início, tem um testamento aqui, né, para poder fazer a deserdação. Então, basta que o de cujus morra, para que, né, o testador morra, para que já possa haver a produção de efeitos. Não. Da mesma forma que na indignidade é preciso ter sentença transitada em julgado. Qual é o ponto aqui de diferença, né? É que na deserdação os herdeiros terão um testamento, um documento escrito pelo próprio falecido antes de morrer, que vai comprovar que existe essa cláusula, né, que exclui o herdeiro. Diferentemente da indignidade, que vai ter que se construir todo um arcabouço de provas, aqui você tem um testamento que vai ser a prova cabal, de que aquele herdeiro deve ser excluído da sucessão. Mesmo assim, é preciso que se leve até a justiça, né, até o Poder Judiciário, para entrar com a ação de exclusão do herdeiro por deserdação, para que o juiz declare, né, em sentença, em decisão, né, terminativa, que o herdeiro vai ser deserdado. Por quê? Porque a gente já viu isso. É possível que o testamento seja nulo. É possível que não tenha obedecido aos requisitos básicos. Então, isso vai ser levado em consideração. Pode ser que o testador tenha feito outro testamento mais recente que excluiu ou que revogou o anterior. E aí, aquela cláusula que era de deserdação já não existe mais no testamento recente. Então, isso pode também implicar em alguns problemas. Então, é uma prova mais forte, pode ser até a prova cabal, mas para isso ser definido tem que ter lá o posicionamento do juiz com base nas provas, né, na ampla defesa e em todo o trâmite processual que vai haver aí para se determinar se é cabível ou não a exclusão do herdeiro por deserdação. Então, no final das contas, acaba que o trâmite processual é o mesmo, muito parecido com o da indignidade. Até a ação é a mesma, é a ação de exclusão do herdeiro. O que muda é o nomezinho que aparece no final, né? Porque na indignidade vai ser ação de exclusão do herdeiro por indignidade e aqui vai ser ação de exclusão do herdeiro por deserdação, certo? E o terceiro ponto de semelhanças entre os dois institutos é que tanto a indignidade quanto a deserdação dizem respeito a atos de ingratidão praticados contra o autor da herança. Então, sempre aqui são situações que representam ingratidão, atos contrários à dignidade do autor da herança, no caso aqui especificamente do testador, certo? Então, essas são as principais semelhanças entre indignidade e deserdação. Já em relação às diferenças, aí temos outros pontos, né, que precisam ser destacados para a gente poder, né, deixar bem claro que a deserdação tem alguns pontos realmente que são próprios dela, assim como a indignidade também tem lá os seus pontos próprios. Então, a primeira diferença aqui entre indignidade e deserdação é que a indignidade depende da iniciativa dos herdeiros, enquanto a deserdação surge por ato próprio da vontade do testador. Então, a situação da indignidade, né, para que se ajuize a ação, é preciso que tenha a iniciativa dos herdeiros, né? É preciso que algum herdeiro se manifeste ali, né, favoravelmente a isso e ingresse com a ação. Já a deserdação, ela começa antes do processo porque já tem o testamento. Então, foi a própria vontade do testador que levou a essa deserdação, ou ao início desse processo de deserdação. Mesmo assim, como a deserdação tem que ter ali a decisão transitada em julgado, pode haver lá a cláusula testamentária e os herdeiros não queiram entrar com a ação, e aí não vai surtir efeito. Pode acontecer também. É raro, mas acontece, né? Então, a indignidade, ela vai ter início ali, né, essa questão da discussão sobre a indignidade, realmente só com o processo próprio para isso. Já a deserdação, ela começa ainda em vida, né? Porque o testador vai manifestar sua vontade ali no testamento para que depois da sua morte isso seja expresso, para que isso seja de conhecimento de todos e para que se dê início ao processo de deserdação, certo? Então, essa é a diferença aí temporal, vamos dizer,
entre indignidade e deserdação. Outra diferença importante aqui, marcante, entre os dois institutos. A indignidade ocorre tanto para atos praticados em vida, quanto após a morte do autor da herança, enquanto a deserdação só pode ocorrer em face de atos cometidos em vida do testador. Como a deserdação depende do testamento, né? Então não pode haver ato após a morte aqui. Então os atos têm que ser praticados em vida, já que só é possível fazer testamento vivo. Então, a indignidade pode afetar atos até praticados após a morte, crimes contra a honra do defunto, por exemplo, né? Mas a deserdação não. A deserdação só vai atingir aquelas situações que foram praticadas em vida, para que isso seja levado a termo lá no testamento dessa pessoa, né, que será o nosso futuro decujus. Outra diferença marcante: todos os herdeiros podem ser indignos, enquanto apenas os herdeiros necessários podem ser deserdados. Isso eu tenho falado aqui desde o comecinho da aula, né? Então, só pode haver deserdação para os necessários, mesmo assim nem todos, porque tem a discussão do cônjuge ou do companheiro, enquanto que na indignidade qualquer herdeiro pode ser deserdado, tanto os necessários quanto os facultativos, herdeiros testamentários, legatários, etc. Então, a aplicação da indignidade é ampla e a da deserdação é restrita. É outra diferença marcante entre os dois institutos. Então, essas são as três principais diferenças que temos aqui entre indignidade e deserdação. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não, professor. Okay. Não. Ok. Então, vamos para os pressupostos da deserdação, né? O que é que vai ser necessário aqui para que se tenha realmente essa efetivação da deserdação numa eventual ação de exclusão do herdeiro por essa natureza. Então, o primeiro pressuposto é que os herdeiros necessários devem existir, né? Devem ser existentes à data da abertura da sucessão. Então, pode ser lá que o testador tenha deserdado algum dos seus herdeiros, um filho, por exemplo, mas quando o testador morreu, esse filho já tinha morrido. Então, não faz mais efeito, não surte mais efeito essa medida. Então, para que a deserdação possa surtir algum efeito, é preciso que esse herdeiro tenha sobrevivido ao decujus. Então, é preciso que esse herdeiro que será deserdado, eventualmente deserdado, ele esteja vivo no momento da abertura da sucessão, certo? Outro ponto importante é que o testamento seja válido. Então, como a gente já viu, os testamentos têm vários requisitos, né? Os requisitos extrínsecos, os requisitos intrínsecos, todos eles têm que ser obedecidos. E, claro, a escolha do tipo de testamento tem que cumprir todos esses requisitos à risca, né? Além do mais, a cláusula tem que estar lá, clara, objetiva, como já vimos aqui. É preciso que seja indicado quem vai ser o deserdado e qual foi a causa pela qual essa pessoa vai ser deserdada. E essa causa não pode ser uma causa inventada da cabeça, né, do testador, né? Não pode ser como nos memes que a gente vê hoje, fonte da informação, minha cabeça, né? Meus delírios. Não, né? Tem que ser uma causa prevista em lei. Então, tem que se apurar tudo isso para saber se o testamento é válido em relação ao próprio testamento e em relação à cláusula específica que determina a deserdação. Então, esse é um elemento que é próprio da deserdação, já que isso não é apurado lá na indignidade. Outro pressuposto, declaração de causa prevista em lei, certo? Então, como eu falei, né, é preciso colocar lá a causa prevista em lei. Agora, é preciso que o testador tenha certeza absoluta de que foi aquela pessoa que cometeu aquele ato, né? Essa é uma questão que pode surgir, né? Então, essa é a dúvida que aparece. É possível que seja inserida cláusula baseada em dúvida quanto ao cometimento do ato? Parte da doutrina entende que sim. Então, se há elementos que mostram para o testador, na época em que ele fez o testamento, que aquela pessoa cometeu aquele ato, né, de ingratidão, aquele crime, aquele ato ilícito, baseado aí, né, nas causas de deserdação, então ele pode sim deserdar. Então ele não precisa ter sentença transitada em julgado para fazer um testamento deserdando a pessoa. Isso vai ser apurado depois, né? Porque pode ser que naquela época em que ele fez o testamento,
aquela pessoa estava sendo suspeita, estava sendo investigada e tal, ou até sendo processada. Mas só que mais à frente, essa pessoa foi até julgada, mas foi absolvida do crime, ou algo do tipo. Então isso pode contar também lá na frente para evitar essa exclusão do herdeiro, com base na deserdação. Então, como o testador aqui não é delegado de polícia, não é, em geral, né, não é delegado de polícia, não é juiz, então ele pode sim, né, colocar lá a cláusula de deserdação baseada numa suspeita ou em alguns elementos que fazem com que ele realmente leve em consideração, considere que aquela pessoa cometeu aquele ato. E aí cabe depois, justamente é para isso que serve o processo, né, a ampla defesa, aí vai caber mais à frente a demonstração de que naquela época em que a pessoa fez o testamento havia suspeita, mas depois essa suspeita não foi confirmada. Então essa pessoa não foi colocada como a autora do crime, como a autora partícipe, ou simplesmente ela foi absolvida, ou não fez nada, né? Então se confirmou que ela não participou de maneira nenhuma daquele ato ilícito. Então é possível sim, né, colocar em testamento a deserdação com base em um ato duvidoso ainda, que não tem uma certeza absoluta de 100% de que foi aquela pessoa que cometeu o ato. Aí cabe depois, mais à frente, a discussão disso no processo, para se confirmar se aquela pessoa efetivamente cometeu o ato ou não, certo? Bom, agora vamos às causas. E aqui tem dois tipos de causas. Uma que a gente vai chamar de causas comuns entre deserdação e indignidade, com algumas ressalvas, né, próprias da deserdação, e temos causas próprias da deserdação, certo? Então, como os dois institutos são muito parecidos, eles são parecidos inclusive quanto às causas. Então, tem algumas causas coincidentes, né? Causas de indignidade que também são de deserdação, que são as do 1814, né, que já vimos aqui. E o próprio Código Civil mais à frente vai colocar as causas próprias, que são específicas, aplicáveis apenas para a deserdação. Então, vamos ver isso com mais detalhes. Então, as causas comuns, começando por elas, porque já vimos todas elas. Então, são as causas do artigo 1814. Lembrando, né? A primeira lá, o homicídio doloso, tentado ou consumado, né? E a segunda causa, do inciso 2, são os crimes contra a honra e a denunciação caluniosa, né? E o inciso terceiro, que é a questão da prática de atos que prejudiquem a manifestação de vontade do testador. Pois bem, em relação a essas causas, a gente precisa fazer algumas ressalvas. Porque vocês lembram que lá no caso dos incisos 1 e 2, as vítimas poderiam ser várias pessoas, não só o autor da herança. Só que aqui na deserdação, os atos são praticados contra o testador. Então, se vamos levar em consideração isso, tem que ser a vítima, né, que vai ser a testadora. Então, foi o ato praticado contra o autor da herança, então é ele que tem que testar, né? É ele que tem que fazer a deserdação. O ato não foi praticado contra o autor da herança, foi praticado contra a esposa dele. Ele pode deserdar sim, porque ele tentou matar minha esposa. Não. Aí caberá à esposa, né, fazer um testamento, se for o caso, deserdando esse herdeiro. Mas se ele não for filho dela, então não tem razão para isso, já que ele não é herdeiro dela, né? Então, tem algumas ressalvas aqui quanto a essa questão de quem pode, né, fazer o testamento, quem pode ser a vítima aqui, certo? Então, não é uma aplicação ampla, como é lá, para todo e qualquer herdeiro que está lá. Não. Aqui é para quem for o testador, ou a testadora. A mesma coisa no inciso 2, que tinha lá, contra o autor da herança, ou sua cônjuge ou companheira. Então, aí vai ser a vítima, efetivamente, que vai deserdar aqui, caso esse seja um herdeiro necessário dela, né? Porque se não for herdeiro necessário, se, por exemplo, é só filho lá do marido, não é da esposa, e foi a esposa que foi a vítima, então ela não vai deserdá-lo, porque ele não é herdeiro dela, né? E além dessas ressalvas dos incisos 1 e 2, que não afastam a aplicação deles, eles continuam sendo aplicáveis, mas tem que ter essa ressalva, né? Tem que se levar em consideração a situação específica da da tem também essa questão dessa observação do inciso 3º, né? Que é a dificuldade prática de aplicação desse inciso, da comprovação ali dos atos de prejuízo à manifestação de vontade do testador.
Então, há essa dificuldade prática em face de que o testador que faz o Novo Testamento não teve sua liberdade de testar completamente, limitada pela conduta do herdeiro. Então, se o ato envolve a própria feitura do testamento, como é que vai haver a deserdação por isso? Só se houver um Novo Testamento que coloque essa cláusula. Mas se essa pessoa continuar sendo submetida às mesmas restrições ilícitas impostas pelo herdeiro, então provavelmente ele não vai conseguir incluir essa cláusula no testamento porque ele está sendo coagido. Então tem uma dificuldade prática de aplicar o inciso terceiro. Ele é possível de ser aplicado? Mas é mais complicado, é improvável, principalmente se a situação de coação, por exemplo, persistir no tempo. Então, o testador não vai ter como ter liberdade ampla para se manifestar deserdando esse herdeiro que está prejudicando ali a livre manifestação de vontade dele. Então, existe essa ressalva importante aqui do ponto de vista prático para o inciso 3 do artigo 1814. Então, só lembrando, no caso da deserdação, os atos devem ser praticados exclusivamente contra o testador, ou seja, a vítima, especificamente. Não necessariamente o autor da herança, mas aquela que foi a vítima, desde que o autor do ato, ou partícipe do ato, seja herdeiro necessário da vítima. Senão, não há necessidade disso, já que ele não será herdeiro dessa vítima, certo? Agora, falando das causas próprias de deserdação. Aí, dentro das causas próprias, o Código Civil dividiu essas causas em duas espécies, duas subespécies. A deserdação dos descendentes pelos ascendentes, ou seja, quando os filhos, netos, bisnetos podem ser deserdados pelos seus pais, avós ou bisavós. E o caso recíproco, ou vice-versa, que seria a segunda hipótese, a deserdação dos ascendentes pelos descendentes, quando aí os filhos, netos, bisnetos podem deserdar seus pais, avós ou bisavós, certo? As causas, como vocês vão perceber, elas são praticamente as mesmas, só vai mudar o destinatário, No primeiro caso, são os descendentes, os que podem ser deserdados, na segunda parte, os ascendentes. Então, começando da deserdação dos descendentes pelos ascendentes. O artigo 1962 coloca, além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Aí, as situações: ofensa física, primeira. A segunda, injúria grave. A terceira, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. E a quarta, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Então, são essas 4 causas próprias de deserdação, além das que foram lá vistas do artigo 1814. Então, essas vêm para complementar aquelas causas do artigo 1814. Bom, aí vamos um pouquinho mais além para explicar o que seria cada uma dessas, o que significa, cada um desses incisos. Ofensa física. Segundo a doutrina, aí vai se falar do crime de lesão corporal, aquele previsto lá no artigo 129 do Código Penal, certo? Lembram que isso não tinha na indignidade, Lá está só crime contra a honra, homicídio tentado ou consumado e os atos que prejudicam a liberdade do testador. Então, não tinha isso, tem aqui na deserdação. Então, ofensa física, lesão corporal. E não tem distinção de qual é o tipo de lesão corporal, certo? Então, desde a levíssima até a grave, ou gravíssima, entra. Então, não tem distinção, segundo a doutrina, quanto a qual seria o tipo de ofensa física, desde a mais leve até a mais grave, certo? No 2, seria injúria grave, ou seja, um ato atentatório à honra do testador. Só que a gente já tem lá, no artigo 1814, injúria como uma das causas. Então, aqui seria algo diferente, Uma injúria grave, um ato atentatório à honra do testador, que pode ser um crime agravado da injúria, ou pode ser uma situação que não necessariamente configure o crime de injúria, mas que configure uma injúria geral. A doutrina de direito civil não traz muito claramente o que seria essa injúria grave, mas ela, de qualquer forma, ela é distinta do caso do crime de injúria lá do artigo 1814, porque senão seria uma repetição, o bis in idem. Então, aqui é algo um pouco diferente, que foge daquela ideia básica geral do crime de injúria colocado no artigo 1814, inciso 2.
Aí relações ilícitas com madrasta e padrasta aí seriam hipóteses de incesto e abuso sexual. Então, seria esse o tipo aqui de situação que configuraria a deserdação, certo? Então, o incesto ou a situação do abuso sexual praticado aí. E no inciso 4, né, que é a questão da alienação mental, grave enfermidade, é outra situação complicada aqui de ser aplicada, né? Então, nós temos a incongruência prática deste inciso, já que pessoas com alienação mental ou grave enfermidade podem não ter pleno discernimento para poder testar, né? Como a gente viu, entre as questões gerais sobre o testamento, é preciso que a pessoa tenha pleno discernimento dos seus atos. E como é que a pessoa com alienação mental ou grave enfermidade vai ter esse pleno discernimento? Pode ser que existam momentos em que ela não esteja exercendo sua vontade plenamente. Então, é difícil, é improvável a aplicação prática desse inciso 4, a não ser que essa pessoa tenha momentos de lucidez e nesses momentos de lucidez ela consiga redigir o testamento fazendo a deserdação por essa causa, certo? Aí vamos para a segunda hipótese, que é a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Aí vamos ter o artigo 1963, que vai trazer praticamente as mesmas causas do 1962, só que agora aplicada para direcionada, né, para os ascendentes. Então, além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes, ofensa física também, mesma coisa, né, lesão corporal de qualquer natureza, injúria grave, né, que vai ser distinta do crime de injúria do 1814, para não ser bis in idem. Aí, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou seja, relações ilícitas com a nora ou com o genro, né, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta. Então, aqui são as relações ilícitas, incesto, abuso sexual, com relação à nora ou com relação ao genro, certo? E o 4, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. E a mesma dificuldade do inciso 4 do artigo anterior é aqui também colocada. Porque se a pessoa tem problemas mentais, se tem alienação mental ou grave enfermidade, pode ser que ela tenha problemas para exercer a sua livre vontade. Então, ela tem que ter pleno discernimento no momento em que for redigir o testamento para que realmente essa cláusula e o próprio testamento sejam válidos e essa causa de deserdação possa, mais à frente, ser confirmada, certo? Então, como eu falei agora, né, os mesmos argumentos para esses incisos do 1963 valem para os do 1962. Mesmas observações aqui a ser feitas. Aí vamos falar sobre a deserdação do cônjuge ou companheiro, se é possível, se não é. Qual é o posicionamento da doutrina sobre isso, né? Primeiro, as causas são aquelas. Eu mostrei agora, só tem 2 artigos que tratam especificamente da deserdação e aí a gente viu. É deserdação de descendente pelo ascendente, ascendente pelo descendente. Não tem. Deserdação do cônjuge pelo outro, né? Deserdação do companheiro pela companheira. Não tem, certo? Então, o que nós temos aqui é uma situação de omissão do legislador. Não tem causa expressa em lei em relação a isso. Então, há uma polêmica na doutrina sobre a sua possibilidade ou não, sobre a sua aplicação ou não, sobre a sua admissão ou sobre a sua não admissão. Então, vamos ver como é que os doutrinadores aqui têm se posicionado em relação a isso. Bom, alguns doutrinadores admitem a deserdação do cônjuge pelo outro cônjuge, a deserdação do companheiro pelo outro companheiro. Pode, né? Esses autores são principalmente Maria Helena Diniz, Orlando Gomes já defendia muitos anos atrás, né? E Maria Berenice Dias. Então, as Marias, né? Maria Helena Diniz e Maria Berenice Dias defendem hoje a aplicação ampla, inclusive com interpretação extensiva desses artigos 1962 e 1963, que colocaria ali, né, também a possibilidade de deserdação dos consortes, né, de um cônjuge pelo outro, de um companheiro pelo outro. Então, a aplicação seria ampla, tanto em relação às causas do artigo 1814, quanto às causas dos artigos 1962 e 1963, sempre usando interpretação extensiva, certo? Já a maioria da doutrina não admite
né, essa possibilidade, em hipótese alguma, com o argumento de que as causas de deserdação são exaustivas, são números clausos, não admitindo-se interpretação extensiva. É a posição do Silvio Venosa e era também a posição do Zeno Veloso. Então, a maioria da doutrina não admite a deserdação do cônjuge ou companheiro, nem em relação às causas do 1814 e nem em relação às causas específicas, já que não há menção à figura do cônjuge ou companheiro, expressamente. Outros autores, no entanto, tentam achar uma solução híbrida, né? Porque tem o radicalismo ali, né? Ou pode em todos os casos ou não pode em nenhum. Então, tem outra parte, né? A terceira corrente, que tenta dar uma solução, né? Vamos dizer, pacificadora aqui, mediadora, né? Chegar ao meio termo. Então, outros autores, no entanto, defendem uma solução híbrida para o caso, admitindo a deserdação do cônjuge ou do companheiro apenas nos casos previstos como de indignidade. São os principais defensores dessa corrente, Arnoldo Valde e Giselda Hironaka. Então, são esses os defensores. Então, seria cabível lá no artigo 1814, nas situações mais amplas, né? Homicídio, crimes contra a honra, denunciação caluniosa e os atos que prejudicam a liberdade do testador. Vou agora para o intervalo, falta menos de 1 minuto aqui para acabar esse pedaço da aula. Na volta, continuo aqui falando sobre deserdação. Até já.